O Sol é essencial para a vida na Terra. É graças a ele que a Terra criou condições para abrigar a vida. Ao longo de seus 4,5 bilhões de anos, a Terra veio se transformando, criando condições para suportar vegetais e depois animais, e logo depois seres humanos como a gente. E em todos os momentos, o Sol foi crucial, fornecendo a luz e calor. Mas você já se perguntou por que o Sol e as outras estrelas no céu brilham? Bom, é para isso que eu tô aqui, então vem comigo que eu vou te explicar. Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, meu nome é Nicolas, esse é o canal do Rocket Place e sejam muito bem-vindos. Não é novidade para ninguém que as estrelas têm um papel importantíssimo no universo, e quando a gente fala do Sol em específico, dá até um quentinho no coração. Meu amigo, que piada ruim, foi mal. O que eu quero dizer é que as estrelas têm um papel importantíssimo no universo, e um dos motivos é porque elas são responsáveis por criar e distribuir elementos por todo o universo, através da explosão que acontece no final das suas vidas, que é a supernova. Esses elementos que são espalhados pelo universo são essenciais para a formação de planetas, sistemas estelares e, como eu tinha dito antes, para a vida na Terra. Mas antes de te explicar por que as estrelas brilham, eu preciso te explicar outra coisa para você entender melhor esse vídeo. As estrelas podem ser classificadas de acordo com a sua idade e o estágio da sua vida que ela se encontra no momento. E isso tem muito a ver com a luminosidade e a temperatura dela. E o interessante é que em cada estágio da sua vida, a sua luminosidade e a sua temperatura pode variar. Eu vou te explicar isso também, fica comigo. Eu acabei de te falar que a luminosidade é muito importante para classificar as estrelas. Mas o que é exatamente o conceito de luminosidade? Bom, você pode pensar que é a mesma coisa que eu falar brilho, mas não é exatamente isso, é um pouco contraintuitivo. Então vamos lá que eu vou te dar um exemplo para te explicar melhor. Vamos supor que eu coloque duas lâmpadas na sua frente. Uma tem uma luminosidade maior do que a outra. O que você nota quando isso acontece? Bom, obviamente você diria para mim que a lâmpada mais luminosa teria um brilho maior do que a menos luminosa, certo? Então, depende da situação. Se eu colocar uma lâmpada exatamente do lado da outra, sendo que uma é mais luminosa, é claro que a mais luminosa vai ter um brilho maior. Mas e se eu começar a afastar a mais luminosa? O que vai acontecer? Eu acho que nesse ponto você já está começando a entender o que eu estou querendo dizer. Quando eu afasto a lâmpada mais luminosa, o brilho dela começa a diminuir, até um ponto que a mais luminosa vai ter o mesmo brilho que a menos luminosa, só porque eu afastei ela de você. E é exatamente esse ponto que eu quero discutir com você. A luminosidade é uma grandeza intrínseca de cada lâmpada, e na astronomia é uma grandeza intrínseca à estrela, ou seja, é uma coisa particular de cada estrela. Cada estrela tem uma luminosidade específica. Agora, o brilho é uma coisa que pode variar de acordo com a distância. Olha que loucura! Enquanto a luminosidade é fixa, o brilho é uma coisa relativa. Dessa forma, a gente também pode chamar a luminosidade de potência e o brilho de fluxo. E as duas coisas a gente pode calcular. A luminosidade tem uma fórmula bem específica para a gente calcular. A luminosidade, quando a gente está falando de uma estrela, pode ser definida pela temperatura da estrela, elevada à quarta potência, multiplicada pela área superficial da estrela, multiplicada por uma constante chamada de constante de Stefan-Boltzmann. E essa fórmula é dada através da lei de Stefan-Boltzmann. Já o brilho é um pouco diferente. O brilho, ele depende da luminosidade e depende da distância, como eu acabei de falar para você. Então a gente pode calcular o brilho ou fluxo através da luminosidade dividida pela distância que você está vendo, a estrela, ao quadrado. Mas voltando para o assunto, por que de fato as estrelas brilham? Bom, as estrelas nada mais são do que bolas imensas de gás comprimidas a uma temperatura muito alta. E o que você acha que acontece no centro de uma estrela se a temperatura é muito alta e a pressão é muito alta? Bom, o que acontece no núcleo não são bem explosões. Eu vou te explicar melhor. A maioria das estrelas são compostas inicialmente por hidrogênio, o átomo mais leve que existe no universo. No núcleo, as partículas de hidrogênio são submetidas a uma pressão tão alta que elas acabam se grudando. Os núcleos dos átomos de hidrogênio começam a se grudar. Esse processo é chamado de fusão nuclear. Os núcleos se fundem. Entendeu, né? Se você não sabe, a fusão nuclear é um processo no qual você junta dois átomos mais leves, formando um átomo mais pesado, liberando energia na forma de radiação, calor, enfim. No núcleo de uma estrela ocorre a fusão nuclear para juntar dois átomos de hidrogênio e formar um átomo de hélio, liberando calor e algumas formas de radiação. Dentro dessa radiação emitida pela estrela, existe um intervalo de radiação que a gente pode ver, que se chama espectro de luz visível.
Toda a radiação emitida pela estrela que está dentro desse intervalo da luz visível, a gente pode ver em forma de brilho, em forma da luz de uma estrela, por exemplo, do Sol. Resumindo a resposta desse vídeo inteiro, existe uma reação no núcleo de uma estrela chamada de fusão nuclear. E como resultado da fusão nuclear, a gente tem a emissão de radiação. E dentro dessa radiação existe um espectro de luz visível. E essa é a faixa da radiação que a gente pode ver, ou seja, é o brilho que a gente vê da estrela. O que é muito interessante a gente saber é que entre o intervalo de a fusão nuclear gerar a radiação e essa radiação sair do núcleo e chegar até a superfície da estrela, esse tempo pode ser de até centenas de milhares de anos. Ou seja, a luz que a gente recebe hoje do Sol pode ter sido formada quando os Homo sapiens estavam começando a existir na Terra. E o mais interessante ainda é saber que o tempo entre a radiação sair da superfície do Sol e chegar até a Terra é de só 8 minutos. Ou seja, a maior parte do percurso da luz até chegar à Terra é feita dentro do Sol. Isso é muito louco. As estrelas são corpos celestes que desempenham um papel muito importante no nosso universo. Elas são fascinantes para se observar e são uma fonte de inspiração e admiração. E assim como muitas outras, o nosso Sol é só mais uma estrela no nosso universo. Uma estrela comum que está passando pelo período mais longo da sua vida, antes de parar de fundir seu hidrogênio no núcleo e começar a colapsar sobre si mesma no final da sua vida, formando uma supernova, um dos mais lindos fenômenos de todo o universo. E, como consequência dessa supernova, os elementos que o Sol produzia vão começar a se espalhar por todo o universo. E esses elementos vão começar a formar planetas e outros sistemas estelares, só recomeçando o ciclo que trouxe a gente até aqui. Bom, meus queridos, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e é claro que não custa nada eu te lembrar de clicar nesse botão de curtir e compartilhar para os seus amigos, né? Não custa nada para você e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Por hoje é só e até mais!